Olá pessoal, nessa aula nós vamos fazer a análise mais apurada de duas combinações muito importantes e cada uma tem uma aplicação. Uma serve para analisar a resistência das barras, de tudo, e a outra serve para analisar somente deslocamento. Projetistas que estão começando ou não têm um conhecimento mais amplo acabam configurando, talvez até de forma errada, né, a combinação última e esquece de configurar a combinação quase permanente de serviço. Isso no cálculo manual ou em software, tá? No software, por exemplo, se a gente vai falar do SAIP, ele adota os coeficientes lá tudo como 1. Ou seja, ele mostra quem não configura vê uma deformação maior do que deveria. E às vezes ele reprova algum perfil, fica trocando perfil e acaba superdimensionando a estrutura por causa da deformação excessivo que está havendo. Então, vou mostrar para vocês como configurar isso aí para vocês terem projetos compactos ou projetos, vamos falar, seguindo todas as condições da norma. Agora, a pergunta que às vezes a gente recebe também é a questão seguinte, é porque no meio desses milhares e milhares de projetos que a gente tem para o Brasil todo afora, com certeza, algum projeto, ele tem algum erro, né, algum projetista errou na consideração de algumas coisas. Isso quer dizer que ele errou, igual, por exemplo, eu mostrei no exemplo para vocês, tá? Eu mostrei para vocês que esse projeto aqui ele está sendo, no caso aqui, ele está sendo reprovado, né? Com a 101.72, a gente teria que deixar abaixo de 100, vamos supor, 99. Vamos supor, tá? Que é claro que a gente não pode fazer isso. Vamos supor que eu tivesse errado e o sistema aqui tivesse falado 99, só que na verdade não está aprovado. Eu ia fazer meu projeto, ele ia cair? Não. Por quê? Porque o projeto ele é calculado para as condições críticas. É para aquela pior situação acontecer. Você faz um projeto agora, isso não quer dizer que na semana que vem ele já está sujeito à condição crítica. Mas ela está para acontecer a qualquer momento. Então, às vezes, o projetista faz a estrutura e passa 5 anos, olha para ela e ele pensa assim, né? Ah, fiz o projeto, está ok, está funcionando, está tudo ok. Mas o que você tem que ter na cabeça é o seguinte, aquela estrutura minha já foi imposta ao máximo carregamento que eu definir nela, porque só aí eu vou saber se o cálculo foi certo. Porque acaba, por exemplo, você tem a carga de vento. E carga de vento, na hora que a gente pega a velocidade, na carga final, a gente vai multiplicar por 1,4. Tem umas majorações e tudo mais, mas multiplica por 1,4. Você acaba que está com uma gordura muito grande. Por quê? Você considera um vento de 270 km por hora. Às vezes você faz um galpão aí, ele roda 10 anos e não tem uma rajada de vento nem de 150 km por hora. Ele vai cair? Não. Por quê? Ele tem uma gordura ali. Ele está ali pronto, esperando chegar àquela condição máxima para aí sim ele resistir àquilo. Ele está com sobra. Entendeu? Então é o seguinte, existem projetos errados. Eles só não caíram ou só estão em funcionamento porque ainda não chegou, não foram impostos as condições críticas de carregamento. Estatisticamente, um dia isso pode acontecer. A gente teve, por exemplo, no ano de 2020, desastres que derrubaram algumas estruturas. E aí é a hora que falhou. Ok? Então, por exemplo, no meio daquele desastre, quem fez o projeto estrutural olhou para aquela estrutura e falou: Ó, eu que fiz aquela estrutura, ela não caiu, está intacta. Significa que você fez toda a pré-definição, considerou os eventos raros, fez tudo aqui certinho, porque a norma trabalha para o seguinte, é para que você tenha a segurança de que quando aqueles eventos raros de serviço ou aqueles eventos excepcionais acontecerem, a sua estrutura se mantenha estável. Tá legal? Então tem que pegar essas considerações e fazer o estudo, estudar isso aqui. A gente vai deixar bastante exercício para que vocês façam isso aqui corretamente. Igual eu já falei em alguns suportes, a gente tem hoje aqui mais de 58 mil suportes prestados para engenheiros do Brasil do curso de estruturas metálicas. E o pessoal bate muito nisso, né? Que às vezes ele fez um projeto A, o outro fez o projeto B e os resultados foram diferentes. E na hora que você coloca os dois projetos para rodar, às vezes os dois
estão normais. Então, quem fez o projeto com às vezes mais pesado, mais robusto, ou vice-versa, ele sempre fica na cabeça o seguinte: o que o outro fez? Mas o outro está errado. Então, você tem que confiar o seguinte: é na sua análise, ok? Nós vamos ensinar isso aqui durante o curso, como vocês fazerem essas interpretações. Vou fazer bastante exemplo, vou fazer manual, vou fazer no software, vou deixar exercício para poder corrigir, para aí sim vocês avançarem no curso. Vou até verificar com o pessoal da engenharia se deixa um questionário para vocês depois disso aqui, para ter a garantia que vocês aprenderam 100% toda essa parte aqui de combinação de carga, porque ela muda totalmente a maneira como você vai interpretar os resultados da sua estrutura, tá ok? Então vamos lá. O que acontece? Nós temos duas combinações, LU, LS. Você precisa analisar as duas. Para cada uma você tem 3 equações. Nesse caso aqui a gente tem 4 condições de combinação, mas a equação da 4.7.7.2.2 é a mesma coisa da última aqui de construção, ok? Você vai, na hora que você estiver analisando os resultados, na hora que vamos para o software, né? Na hora que você for analisar o resultado, o sistema vai calcular as cargas baseado nos coeficientes de segurança, que é esse daqui, e de redução, que é esse daqui, conforme você configurou. E na hora dele falar qual que é a deformação da estrutura, ele vai considerar esse valor aqui, esse valor aqui, esse valor aqui. O que acontece é que, se você não configura, esse valor aqui ele fica 1, mas às vezes ele poderia ser 0,3, ou seja, ele diminui a intensidade do negócio. Então, ele diminui a intensidade também da deformação. Ok? Então, eu vou mostrar aqui de forma mais detalhada de como que você vai fazer essa análise. Vamos lá, vamos primeiro escolher uma equação aqui dentro da combinação última. Primeira coisa que vocês precisam ter na cabeça, vocês nem sempre vão usar uma única combinação. Pode ter situações que vocês queiram analisar condições normais e condições extras, que são diferentes da normalidade. Vou avançar aqui. Vamos lá. Já coloquei aqui de observação importante de cara para vocês. Combinação última normal sempre vai existir. O que você precisa decidir é se terá alguma combinação além dela. Então, essa daqui sempre você vai ter que ter dentro do seu projeto. Se você for trabalhar com SAIP e você for tentar excluir essa combinação, você não consegue, porque ele fala, você precisa de ter esse tipo de combinação aqui. Ok? Então, isso aqui é padrão, porque a combinação normal ela sempre vai existir mesmo. E aí nós temos aqui a combinação última especial. Nós já explicamos isso aqui dentro do curso, né? Que são ações transitórias com duração muito pequena em relação ao período de referência da edificação, tendo período de atuação e valores nominais normalmente bem definidos e controlados, sendo utilizado em verificações específicas como a passagem de um veículo ou equipamento específico sobre uma parte de estrutura. Então, no caso aqui é quando, aqui no caso de galpão não tem isso, mas se é uma plataforma que vai levar, igual eu já expliquei, uma plataforma de algum equipamento que uma vez ao ano tem uma manutenção preventiva que passa com equipamentos de uma carga considerada sobre aquela estrutura, ou precisa de içar uma carga em algum ponto. Enfim, é uma coisa bem especial e pontual. E nós temos aqui a ação de construção, que aí também você precisa de fazer o estudo e pensar, olha, quando eu estiver construindo essa estrutura, ela vai estar sujeita à condição crítica durante já a construção? Sim ou não? Depende, né? Se você está fazendo uma estrutura, por exemplo, que vamos supor, vai ter vários equipamentos de altos carregamentos, quando você estiver construindo, dificilmente você vai conseguir estourar isso, né? Porque às vezes quando você está construindo ainda não tem os equipamentos lá. Mas pode ser que para poder levar esses equipamentos até lá, você precisa de um equipamento auxiliar para transitar sobre essa estrutura, ou um volume adicional de pessoas sobre ela. Então, é uma questão de avaliar essa questão aqui de ação de construção, para verificar se realmente tem. A maioria das vezes não tem. Eu não gosto de falar a maioria das vezes não, senão o projetista fica sempre pensando que não tem, não tem, não tem. Eu acho que sempre você precisa avaliar. Tem ou não tem essa ação de construção, né?
se ela ultrapassa ou não os limites de resistência máximo da estrutura. A gente tem aqui também a combinação última excepcional, que a gente pode contar aqui, por exemplo, choque de veículos, equipamentos, explosões, enchentes, são coisas bem expressivas e difíceis de acontecer, mas são condições excepcionais. Se caso puder acontecer isso daí, que é uma carga, vamos falar, acidental, a gente vai ter que considerar ela, tá? Vamos supor que tem o choque da empilhadeira contra o pilar, pode acontecer, você não tem como proteger isso, pode acontecer de algum dia a empilhadeira está puxando o molde do armazém, esse molde cai e choca com a estrutura. É o carregamento considerável, enfim, aí você vai utilizar essa equação aqui. Bom, o que acontece aqui? Nós vamos utilizar aqui no caso, eu vou usar aqui no caso, combinação última normal somente. Por quê? Eu não tenho nenhuma condição especial. Vamos supor que fosse um projeto de uma estruturante que não tem nada excepcional. Durante a construção, é uma construção tranquila, não tem altos carregamentos. O carregamento que tem é menor do que quando ela estiver em plena operação, porque quando estiver em plena operação, o número de pessoas lá dentro, supondo que fosse um edifício, tá? Uma estrutura que tem ocupação de pessoas e equipamentos. Então, não tem. E também não tem nenhuma carga acidental, eu não quero considerar isso. E aí é a hora que entra até numa questão de análise do engenheiro, tá? Você tem um projeto de um galpão. Às vezes o engenheiro ele considera uma carga acidental, porque ele está vendo aquele risco iminente. Outro, por falha de checklist, ele não coloca essa carga. Então, você pode ter projetos diferentes, ok? O que vai acontecer a diferença de um para o outro? Que o que considerou a carga, por exemplo, do choque de depiladeira, tem um choque de depiladeira e às vezes a estrutura se mantém estável. O outro, a estrutura é abalada. Ok? Então tem que levar em consideração qual é o efeito desse choque de equipamento aqui, se no caso for possível, o que ele vai fazer com a estrutura, qual é a intensidade. Então, no caso, nós vamos usar somente a 4.7.1.2, porque não tem as outras. Eu vou mostrar a vocês como utiliza essa daqui, e na hora que eu ensinar essas daqui, você sabe utilizar essa aqui da mesma forma, porque não muda muita coisa não. O que vai mudar são os fatores de redução e a maneira como você calcula a combinação. Vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês as duas tabelas para vocês verem o seguinte. O que muda de uma equação para a outra? Essa daqui, por exemplo, essa equação, ela está igual a essa equação aqui. Se você observar, está tudo igual. A única diferença que a gente tem aqui é que falando que esse fator aqui que a gente deu uma nomenclatura diferente, e apesar de ser diferente, ela é o quê? Igual ao fator lá de cima. Tá vendo? É diferente, mas é igual. Adotados nas combinações normais, salvo quando a ação variável especial FQ1 tiver um tempo de atuação muito pequeno, caso em que esse daqui pode ser substituído por esse aqui. Então, se você tem, e aí é uma questão, por isso que é bom ter o conhecimento teórico para você, na hora do software lá, você saber analisar. Se por acaso, na hora que a ação variável especial FQ1, se ela, vamos supor que ela tem essa ação, essa combinação, mas ela é muito pequena comparado com o tempo que ela vai estar sujeito ao carregamento, você pode substituir ela por esse daqui. Então, por exemplo, se fosse um carregamento de equipamento, você pode substituir de 0,6 para 0,4. Ok? Então, é o seguinte, dá uma diferença, tá? Você tem uma carga de 100 kg, de 1000 kg, vai ficar 1000 vezes 0,6. Aqui vai ficar 1000 vezes 0,4. Mas aí é porque é o seguinte, ela acontece, mas acontece muito rapidamente. Então, por isso que a gente diminui a intensidade do impacto dela. No nosso caso aqui, nós não vamos ter isso, tá? E lá embaixo, na última equação, olha só,
É a mesma coisa, muda a nomenclatura aqui de carga, aqui já no caso já nem coloca um coeficiente de segurança para a nossa carga excepcional, que seria, por exemplo, o choque da empilhadeira, mas ele muda aqui, aqui no caso que ele usa as mesmas nomenclaturas que lá de cima, ó, sempre, ó. A diferença é que aqui não tem coeficiente de segurança. Então o que muda é a matemática e os valores que você vai utilizar aqui. Vou montar uma e vocês vão entender. Para o caso da combinação de serviço, nós temos três condições. Quase permanente. E essa combinação quase permanente de serviço, ela vai permitir você, se você quiser analisar, como que seria essa estrutura deformada de parâmetros estéticos. Porque nem sempre, às vezes, nem sempre a deformação que é aprovada estruturalmente é legal esteticamente. Às vezes está dependendo da estrutura. Vocês vão trabalhar com estruturas mais, vamos falar, grosseiras, em que isso é permissível, mas tem estruturas mais cleans, que às vezes algum arquiteto vai estar te solicitando e aí você vai fazer a análise dela. Então, aqui até fala que, no contexto do estado de limite de serviço, igual no caso que essa estrutura é somente para análise de aparência, ele deve ser entendido como relacionado a deslocamentos excessivos que não provoquem danos a outros componentes da construção. Então ele está fazendo a avaliação seguinte, esse é um deslocamento estético que a gente vai ter, até esse ponto aqui a gente não tem nenhuma deformação, provoca deformação nos componentes da construção. Na verdade, a gente geralmente analisa o quê? A gente usa muito, melhor, né? Combinação frequente de serviço e combinação rara de serviço, porque isso daqui é só em projetos onde que a gente precisa de ficar avaliando a questão estética da estrutura, que não é o nosso caso. Aqui a gente já tem uma combinação frequente de serviço. A combinação frequente são aquelas que repete muitas vezes o período da vida. Então a gente tem aqui 1 milhão de vezes em 50 anos. Daria mais ou menos aí 52 vezes, se não me engano, por dia essa carga. Ou ela tem que ficar, ter uma duração total igual a 5%, que daria mais ou menos 2 anos e meio. Então isso aqui é uma coisa que acontece normalmente, né? As cargas estão ali sempre atuando ali. Então, essa condição aqui, obviamente, ela sempre vai acontecer. Ok? E nós temos a outra condição aqui, que é rara de serviço. Que combinação que é essa seria rara de serviço que a gente poderia considerar, se você quiser analisar? Vamos supor que você tem uma estrutura onde que os ventos não ocorrem frequentemente. Eles têm, em algum dado momento, que você está numa região, vamos supor que não é uma região do litoral, uma região que tem ventos o tempo todo, é uma região de baixa incidência de ventos. Então, no caso, o que acontece? Você tem combinações raras de serviço, ou seja, raramente você tem picos de vento de alta escala aplicada sobre a sua estrutura. Então, é por isso que aqui, nessa situação, a gente vai fazer a avaliação, obviamente, do quê? Do vento. Mas pode ter alguma situação em que você queira analisar uma outra carga rara de serviço, que aconteça raramente também. No nosso caso aqui da estrutura, como aqui eu estou avaliando o projeto como um todo, né? O que a gente sabe é o seguinte, que ela tem um carregamento frequente de pessoas, de máquinas e tudo mais, isso tem que ter, ok? E aqui na combinação rara de serviço, no meu caso, é o vento, ok? É o vento que é uma condição rara. Então eu vou fazer a avaliação dele. Mas na hora que eu faço a combinação lá, e o software faz, ele considera todas. Vocês vão ver lá como é que é a matemática, vocês vão entender direitinho. Mas é só para vocês entenderem o seguinte, quando é que vocês vão datar raro ou não. Vamos supor que o vento é o tempo todo.
Então eu faço só combinação frequente, porque é tudo frequente, o vento é frequente, as pessoas estão sempre ali, os equipamentos estão sempre ali, as cargas que entram ali, cargas de tubulação, é tudo frequente. É normal da estrutura. Então, para que fazer análise de combinação rara? Observe que a combinação rara, ela pega o vento, ela já traz ele com valor característico. Tá? Eu coloco aqui como se fosse 1. E as outras ele vai fazer aqui uma redução usando o coeficiente de redução 1. Ok? Ó, aqui vocês podem observar que o que vai mudar basicamente também, além da equação, são esses coeficientes aqui. Ó. O de redução, que é mais de condição mais rara, esse aqui de condição mais aqui de condição mais rara, aqui de condição mais frequente, eu vou mostrar isso aqui detalhadamente, mas o que vai mudar é só a alimentação desses dados aqui. E observe que aqui você não tem a aplicação do coeficiente de segurança. Ok? Então, no meu caso aqui, nós vamos usar para aquele exemplo daquele projeto, nós queremos usar esses dois modelos aqui. Então, na próxima aula, nós vamos, com todos esses carregamentos aqui, nós vamos mostrar como funciona todas as combinações de carga e como configurar o software. No caso, por exemplo, do SAP, ou se você quiser configurar outro, só para você ter a ideia de como que funciona. E em caso em que o software te limita, eu vou mostrar ainda mais como que você pode usar algumas funções do software a seu favor para você ter a precisão que você precisa. Ok? Eu vou te mostrar as limitações, até onde que o software vai e até onde que você precisa de dar um passo a mais e contornar a objeção que você tem do software. Ok? Então até a próxima aula.